Shalom, shalom a todos, eventualmente Shavuatov, estou gravando em um domingo, hoje, deixa eu olhar a data, dia 27 de abril de 2025, para nós é um domingo à noite, e já cabalisticamente uma segunda-feira, então Shavuatov, você que está acompanhando a contagem do Omer agora em 2025. Hoje nós vamos tratar de um novo aspecto, deixa eu colocar para vocês aqui, nós estamos na Sefirá hoje de Tiferet, e hoje especificamente no subaspecto de Hesed Sheb Tiferet. Lembrando que Hesed é bondade, é amor, é altruísmo, e Tiferet está ligado ao equilíbrio, mas também é traduzido como beleza, mas não uma beleza por acaso, uma beleza por causa do equilíbrio entre as energias da árvore da vida, principalmente entre as energias de Hesed, que é bondade, e de Gevurah, que é a energia de severidade e disciplina, como nós já temos tratado aqui. Estou usando uma roupinha amarela aqui porque é a cor de Tiferet, um boné azul, o patrocínio é o que eu tinha, um boné azul está ligado à cor de Hesed, mas era o que eu tinha, então sejam pacientes. Mas vamos lá. Como nós podemos pensar no aspecto de Tiferet, que é equilíbrio, que é beleza, e subaspecto de Hesed, que é bondade? Pensando que Tiferet é uma sefirá que, em tese, ela se manifesta quando há o equilíbrio entre Hesed e Gevurah, entre a bondade e a severidade, entre a bondade, o altruísmo e a disciplina. Então, nós podemos olhar o exemplo do patriarca Jacó, que é o patriarca que está ligado a Sefirá de Tiferet. E eu me lembrei aqui de um episódio que eu acho que exemplifica bastante essa questão de como você usar a Hesed na Sefirá de Tiferet. Lembrando que nós estamos falando de Hesed, porém Tiferet é a Sefirá do equilíbrio. Então, às vezes, o equilíbrio você vai conquistar usando um pouquinho mais de Hesed para compensar Gevurah, e às vezes usando um pouquinho de Gevurah para compensar Hesed. Porque o equilíbrio é justamente o ponderamento entre essas duas energias. Não adianta nada eu estar numa situação que exige um monte de Gevurah, ou que ela venha com muita Gevurah e usar só Gevurah. Vou desequilibrar. Preciso usar de repente um pouco de Hesed para contrabalancear. E há um episódio na Torá que narra quando Jacó ele foge do seu irmão Esaú, vai procurar o seu tio, e ele se encontra, o primeiro encontro dele é com a amada dele, que viria a ser a grande amada dele, que é Raquel. E o episódio conta o seguinte, que Raquel estava indo a um poço para dar água aos seus animais, ela era pastora de ovelhas. Jacó estava naquele lugar e de repente, quando ele chega, ele vê que ela está parada, esperando todo mundo chegar para poder abrir o poço, tirar água. E ele chega para ela e fala, vem cá, por que você não dá água para os seus animais? E ela fala, olha, não tem como, nós precisamos de muitos homens, os homens chegarem aqui para que eles tirem a pedra e dê água aos animais. Primeiro eles vão tirar a pedra, dar água para os animais deles, e depois, por último, eu vou pegar essa água para mim. Jacó, naquele momento, movido por um ímpeto, ele vai e tira a pedra. Só que lembre, era uma pedra que precisava de vários e vários homens fortes para tirar. Então Jacó ele fez algo tecnicamente sobre-humano. E por que ele fez algo sobre-humano? Porque justamente Yaakov é o patriarca ligado a Tiferet, porque ele conseguia equilibrar muito bem as forças de Gevurah e a energia de Hesed. E naquele momento, esse ato dele ir até a pedra, uma pedra extremamente pesada, e tirar a pedra, isso é um ato de Gevurah. A Gevurah, a gente às vezes trata ela só como severidade, mas não é. A Gevurah, ela é a capacidade que você tem de fazer o que tem que ser feito de imediato. De repente você nem pensa tanto, não fica ponderando, algo tem que ser feito, é pesado, é difícil, eu vou lá e vou fazer. Essa é a energia de Gevurah, esse ímpeto. Gevurah também está ligado ao poder.
Só que também nós vemos a manifestação de Hesed, porque ele usou a Gevurah com que finalidade? Com a finalidade de praticar a Hesed. E diz que ele tirou a pedra, ele foi até o poço começou a jorrar água, ele pegou aquela água, deu para Raquel, e aquela água continuou jorrando. E todos que olharam ficaram, opa, impressionados, como assim? Uma coisa é tirar a pedra do poço, que já é difícil, outra coisa é a água do fundo do poço começar a subir. As águas estão diretamente ligadas à energia de Hesed, estão ligadas às águas da Torá, ao Shammai, aos céus. Então, nós vemos aqui o seguinte, que a Gevurah que Yaakov usou nesse momento era em benefício da Hesed. Então, o aspecto de Hesed, Shebetiferet, é justamente trazer esse equilíbrio entre Gevurah e Hesed, só que com um propósito voltado para Hesed, voltado para a bondade. Note que o primeiro ímpeto dele foi tirar a pedra, que é algo basicamente milagroso, ele fazia aquilo sozinho, e tirar água para dar água a Raquel e seus animais. Porém, a Hesed veio com tudo e ela transbordou, e não apenas ele supriu a necessidade de Raquel, mas supriu a necessidade de todos que estavam à volta. E isso é Hesed. Hesed é quando você faz um ato de bondade e você não faz aquilo só para si mesmo, só para alguém que interessa, mas você é capaz de fazer uma bondade que atinja não apenas o teu primeiro objetivo, mas também objetivos secundários. Por causa de você, muita gente é abençoada. Por causa daquilo que você fez, que seria bom às vezes para você também, seria bom para o teu próximo, só que muita gente é abençoada. A tua casa é abençoada, o teu bairro é abençoado, a tua cidade é abençoada, a tua empresa é abençoada, os funcionários, os colegas, todos acabam sendo abençoados, bebendo dessas águas, com merecimento ou sem merecimento. A gente não entra nesse mérito, por causa do teu ato de Hesed. Só que Tiferet é justamente o equilíbrio, por quê? Porque essa Hesed que Yaakov manifestou, ela só foi manifestada porque ele conseguiu usar a energia de Gevurah. Então ele usou a Gevurah com um propósito maior, que não era Gevurah apenas em si, mas a Gevurah como ímpeto, como poder, para fazer um ato que exigia esforço, para que a Hesed pudesse ser manifestada. E os sábios explicam que Tiferet, apesar de a gente estar vendo aqui no arquétipo da árvore da vida que ela está no meio, ela não fica necessariamente no meio, ela está no meio mais inclinada, digamos assim, pendendo para a direita da árvore da vida, que é Hesed. Então significa que o equilíbrio mais belo que tem, ele não é 50% Gevurah, 50% Hesed. É quando você consegue ter a mentalidade, a disciplina, a grandeza espiritual de, mesmo se utilizando às vezes de energias de Gevurah, você utilizá-la para Hesed, e Hesed ser nesse caso superior à energia de Gevurah. Note que não é 100% Hesed, não é 100% Gevurah, mas é um pouco mais Hesed do que Gevurah. Então, meus queridos, que a gente aprenda a ter esse equilíbrio, porque quando a gente tem esse equilíbrio, a gente manifesta o aspecto de Tiferet, que é a beleza. A beleza. E nós sabemos que o belo chama atenção, que o belo é notado, que o belo é querido. Então, se você quer ser notado, quer ser querido, quer ser belo, quer ser, entre aspas, sem ego, admirado pelos seus atos, procure equilibrar Gevurah com Hesed. Gevurah em benefício da manifestação de Hesed. Aí você chega na energia de Tiferet. Se você não contou o Homer ainda, vou colocar aqui para você o texto. Você vai começar assim: hoje são 15 dias que perfazem 2 semanas e um dia do Homer. E lá embaixo, quando você lê o texto todo, que seja remediado o defeito que causei na Sefirah Hesed Shebetiferet. Porque às vezes nós temos defeitos causados pelos nossos atos, pensamentos, e acabamos desequilibrando essa questão de Hesed e Gevurah. O melhor caminho, segundo a Torá, é o caminho do equilíbrio. Yaakov era o homem considerado perfeito. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele era severo? Não. Porque ele era equilibrado. E o equilíbrio dele servia para uma coisa: o propósito maior, que é servir ao Eterno.
Então, meus queridos, que o Eterno realmente nos abençoe, que o Eterno nos dê um grande Shavuot Tov, que você possa ter uma semana maravilhosa, começando já pensando na questão do equilíbrio. Onde você precisa equilibrar a tua Hesed e a tua Gevurah. Como você está usando a tua Gevurah? Para benefício próprio? É ruim? É ego. Para benefício de manifestar Hesed, perfeito. Está no caminho correto. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe a todos nós e que tenhamos uma ótima semana, uma ótima contagem do Homer.